Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda, caminho Jaruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambinda da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre situações que estão acontecendo nesse momento no nosso planeta, que estão trazendo grandes aflições aos corações de todos nós, que são essas grandes tragédias que estão acontecendo. Mas eu não quero aqui ficar somente no que está acontecendo agora, na guerra da Rússia com a Ucrânia, nem tampouco com a tragédia que aconteceu há pouco tempo em Petrópolis. E a gente vai observar que existem momentos de grandes tragédias, do que nós chamamos, nós que detemos o conhecimento espiritual, de desencarnes coletivos. Podemos falar de Brumadinho, podemos falar do World Trade Center, podemos falar da queda do avião da TAM, e tantas outras tragédias que acontecem por aí, sendo elas gerações do próprio homem ou sendo ela consequências da natureza. Para aquele que não compreende que a vida é eterna, para aquele que não compreende que não somos um corpo, é muito mais difícil manter a nossa fé. É muito difícil que a gente possa manter a fé se a gente acredita que somos somente esse corpo, que somos esses seres criados para se viver uma única vez e observar uma criança em tenra idade sofrer uma tragédia. Ou pessoas que nós amamos que estão sujeitas também a receberem esse tipo de ação. E aí a gente tem que começar do princípio, dizendo que nada acontece por acaso. Existe um ser divino, um Deus, que coordena as situações que acontecem na nossa vida. E quando a gente compreende que nós não somos corpo, mas somos espíritos eternos, tudo aquilo que acontece com a matéria, que é por natureza, por lei da ciência, perecível, a gente pode compreender que não necessariamente o que vai acontecer comigo nessa vida vai ser um reflexo para a minha eternidade. Porque nós, enquanto espíritos eternos, como eu já disse, vamos receber diversos corpos, e esses corpos que recebemos e a vida que recebemos nesse planeta tem um objetivo, uma função, um planejamento que foi designado. E a gente compreende, voltando ao acaso não existe, que tudo que nos chega é o resultado da lei de ação e reação. No livro dos Espíritos, esse livro que tem 4 livros em um, a gente vai lá na parte terceira ou no terceiro livro, da onde fala das leis morais. E dentro desse capítulo há uma pergunta 728, que Kardec perguntou assim para os espíritos: é lei da natureza a destruição? E a resposta foi: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Quando a gente vai perceber a profundidade dessas palavras, a gente tem que se lembrar que a gente vive num planeta de provas e expiações. Portanto, somos 7,8 bilhões de seres imperfeitos convivendo junto. E é óbvio que dentro das nossas imperfeições, atitudes não tão boas gerarão consequências. Quando a gente fala dessas grandes tragédias, a gente vai ver que inúmeras delas têm uma ação direta do homem. Pode ser uma maldade, pode ser uma imperícia,
pode ser uma falta de preparo. E tudo isso que acontece, ela traz para o homem oportunidades de transformação. A gente vai perceber que com o passar dos séculos a engenharia progrediu de tal forma que um terremoto que possa acontecer hoje em dia no Japão, que é um país preparado para isso, por exemplo, não terá tantas e tantas vidas perdidas. Haverão perdas materiais? Haverão. Mas o homem, através dessa oportunidade, ele engrandece também o seu raciocínio, o seu intelecto, porque nós recebemos a dádiva da vida para progredir moralmente, mas também intelectualmente. Essas duas vertentes do ser criado por Deus, um ser que busca chegar próximo à perfeição, vai acontecer nessas duas polaridades. Por outro lado, se a gente trouxer para a ciência e a gente trazer as palavras de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a gente vai perceber que há aqui uma consonância de informações entre o que o Kardec nos trouxe com as respostas dos espíritos para o que a ciência nos traz. Mas vamos imaginar uma pessoa que não tem crenças, que não tem a fé, que não comunga da nossa fé da vida eterna. Então essas pessoas elas vão ter a facilidade de apontar o dedo e dizer aonde está o seu Deus que permitiu que isso acontecesse. A gente que conhece as leis da reencarnação e as consequências das nossas ações através da lei de ação e reação, a gente vai dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, de que existe o escândalo, que existe a injustiça. E está lá no Evangelho. Jesus já disse, há de existir o escândalo, ai daquele que provoque o escândalo. Então eu não vou entrar nessa segunda parte, mas eu vou trazer para vocês o componente de que as tragédias vão existir. Elas vão existir e elas vão chegar àqueles que têm a vibração no seu corpo espiritual, ou seja, aquele que na sua ficha corrida, usando uma metáfora para entendimento, de que tem alguma reação com aquilo. Porque vamos imaginar uma queda do avião. Quando a gente ouve, por exemplo, a queda do avião da TAM, ou o incêndio que aconteceu na Boate Kiss, por exemplo, a gente vai ver inúmeros relatos de pessoas que, por qualquer motivo que seja, ela simplesmente não esteve naquele local que ela deveria estar. A providência divina não permite que existam injustiçados. Existe o escândalo, existe a injustiça, mas tudo aquilo que acontece conosco é porque nos pertence. E se a gente não vê o mundo dessa forma e a gente crê em Deus, é muito difícil que a gente possa justificar aonde está o seu Deus diante dessa atitude. Quando a gente compreende que somos espíritos eternos, tendo a possibilidade de viver em diversos corpos, nós vamos perceber, não sem sentir tristeza, não sem sentir aflição, não sem sentir dor, porque é natural e é também uma lei que o Kardec nos trouxe, que é uma lei de conservação. Todos nós corremos da morte. Até aquele que não acredita na vida após a morte, ele tem dentro dele uma autoproteção, uma autopreservação imensa que é inexplicável na maioria das vezes. Então é por isso que a gente sente dor quando isso acontece. Mas a gente tem que sentir a dor lembrando que Deus é soberanamente bom e justo. Tudo numa mesma frase. E isso implica que Ele é um Deus de misericórdia. Ele não dá para nós, usando uma metáfora muito conhecida, uma cruz mais pesada de que nós não possamos carregar.
Portanto, aqueles seres que, como que por determinismo divino, são atraídos para esse evento, eles são atraídos porque eles precisam vivenciar isso de uma forma. Porque, meus irmãos, na grande maioria das vezes, a gente não consegue compreender profundamente a dor que provocamos no próximo, a menos que nós sintamos essa mesma dor em nós mesmos. E aqui a gente não está falando de uma lei mosaica de olho por olho, dente por dente. Não é isso. Se a gente efetivamente conseguir compreender os nossos erros, as nossas falhas e deixarmos isso para trás, a gente provavelmente não vai pagar o mesmo preço. Mas a dor, o elemento dor, ele é o último recurso de Deus para nos tocar. E quando a gente escutar da próxima vez alguém falar onde está o seu Deus, a gente pode responder com toda tranquilidade que o meu Deus está no comando disso tudo. E se ele permitiu que isso aconteceu, é para que aqueles espíritos, aqueles seres que são criaturas dele, amadas incondicionalmente por ele, possa perceber o equívoco da sua caminhada, se não nessa, em outras vidas. E, portanto, tirar disso um aprendizado e não uma punição. Porque ele está no comando de tudo e ele não permite que nada 100% ruim aconteça. Ele permite que chegue a nós, assim como nós fazemos com os nossos filhos, aquilo que vai servir como um aprendizado. Então, quando a gente fala de desencarnes coletivos, a gente vai perceber que alguns desses espíritos têm relações de outras vidas que estão ali colhendo o que se pode chamar de um karma coletivo, por falta de uma palavra melhor. Outros têm ações individuais que são semelhantes daquela e Deus aproveita que vai acontecer um evento desastroso para que aquele evento seja útil. Porque imagine vocês se Deus permitisse que caísse um avião e só morressem inocentes. Ele não seria Deus. Ele não estaria no comando. E isso não confundamos com um determinismo de haver um destino aonde vamos necessariamente passar por isso ou por aquilo porque já estava escrito. Pode estar escrito, mas o nosso livre-arbítrio pode permitir que a gente modifique essa sentença. Porque como a gente gosta de dizer que Deus é um juiz e no imaginário popular ele é um ser velho, um homem barbudo, que está sentado no seu trono com um cajado na mão, determinando se vai ser castigado ou não. Ele é um juiz, sim, mas ele é um juiz de infinita misericórdia. Portanto, se ele julgar que aquela punição, que aquela sentença que foi dada não vai trazer os benefícios ou não é mais necessária, ele permite-se que a mudança aconteça através da sua misericórdia. Então, meus irmãos, que tenhamos em Xangô que a energia divina que recebe essas emanações e essa missão de Deus, que ele possa trazer essa misericórdia e essa justiça para as nossas vidas, nos trazendo o consolo de saber que tudo o que acontece na matéria tem data de validade. A dor que sentimos na matéria vai terminar, porque nós somos espíritos eternos, criados para sermos felizes. Nada que acontece com esse corpo vai interferir no meu espírito. E essa interferência que possa acontecer cá, ela é uma interferência de progresso. Ela não vai ferir o meu espírito. A interferência que a gente pode confundir a dor de existir ao nosso espírito não existe. Tudo aquilo que vivemos enquanto seres encarnados é para o nosso progresso espiritual. Que possamos hoje e sempre confiarmos na vontade de Deus, que sejamos mais Paulo de Tarso, que no momento
de se perceber em erro, levantou os seus olhos de joelhos ao céu e perguntou: Mestre Jesus, nosso Pai Oxalá, o que queres que faça? Que nós entreguemos na mão de Deus e que a vontade dele seja, sempre que possível, igual à nossa vontade, mas quando isso não for possível, que a vontade dele sempre prevaleça, porque ele sabe o que é muito melhor para nós do que nós mesmos. Fiquem todos com Deus, que Pai Joaquim, que Vovó Cambinda, que São Francisco de Assis e todos os espíritos de luz da egrégora do Cuca possam nos iluminar hoje e sempre. Fiquem com Deus e muito obrigado.